Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito com o pastor Dave Robertson. Hoje ele vai ensinar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, sobre a oração em línguas. E depois ele vai dar o testemunho de um homem que tinha um olho de vidro. E Jesus curou esse homem e ele enxergava através desse olho de vidro. Então o pastor Dave vai explicar que nós temos um homem interior e nós devemos deixar esse homem interior ser edificado. E a edificação vem através da oração em línguas. Olhe, não perca mais tempo, aproveite esse programa de hoje para você ser cheio com o Espírito Santo e orar em línguas e ter a sua vida transformada. Vamos lá então, pastor Dave. 1 Corinthians 14. 1 Coríntios 14, He was so clear, ele foi muito claro, so blatant about it. muito claro, No error. não tem nenhum erro. He that prays in this unknown tongue Aquele que ora nessa língua estranha speaks not unto men, não fala com homens, but unto God. mas com Deus. How do I know that he's hearing it? Como que eu sei que ele está ouvindo? Why wouldn't he? Por que ele não ouviria? He's originating the prayer. É ele que está criando a oração. Paul said, if Paulo disse, se eu, Paulo, I'd say it this way. eu falaria assim, If I, Dave Robertson, se eu, Dave Robertson, prayed in an unknown tongue, orar numa língua estranha, he says, my spirit prayeth, ele diz, o meu espírito ora, but my understanding is mas o unfruitful. meu entendimento fica infrutífero. What part of me is praying? Que parte de mim está orando? What part? Que parte? Isn't it my spirit? Não é o meu espírito? My spirit prayeth, he O said. meu espírito ora, ele disse. You know what the Holy Spirit does when he creates his prayer in you? Sabe o que o Espírito Santo faz quando ele cria a oração dele em você? He transfers the Ele authority transfere a autoridade to you. para você. It's no longer him praying. Não é mais ele orando. It's you É uttering the você prayer. pronunciando a Because you're the one that has oração. the authority. Porque é você que tem a autoridade. He transferred the authority to you. Ele transfere a autoridade para você. So when I, Dave Robertson, Então, quando eu, Dave pray in an Robertson, unknown tongue, oro numa língua I speak estranha, not unto eu men, não falo com homens. but who? Mas com quem? Unto God. Com Deus. You say, Você diz, I'd sure like to get a hold of God. eu quero me aproximar de Deus. You can step out of the flesh Você pode sair da into carne the Spirit e entrar no in Espírito 1 second, em um segundo. and He's guaranteed to hear you. E está garantido que ele vai te Because ouvir. you're the one that has the authority. Porque é você que tem a And autoridade. you're the one uttering the prayer. E é você que está that'll pronunciando a literally oração change que vai mudar your literalmente life. a sua vida. And He's the one E é ele who's answering que está it. respondendo. Is all that in the book? Oh yes. Tudo isso está no livro? Sim. And you can study it now E você pode estudar isso agora. because it is in great detail. Porque está em muito detalhe. How many's having a good time? Quantos estão se divertindo? Mukendis kotelet ora abakwes keletici. Vogala bomakareskesi. He's only got one thing on his mind at this moment. Ele só tem uma coisa na mente dele nesse momento. He wants to introduce more people Ele quer introduzir mais pessoas to the Holy Spirit. ao Espírito Santo. Overall, No geral, he wants to build a broad base of believers ele quer criar um grupo grande de crentes who believe in prayer. que crê na oração. So very gently you may be Então, seated again. delicadamente, vocês podem se sentar de novo. I was seeing if he was going to move me out in healing. Estava vendo se ele ia se mover em Or cura miracles. ou milagres. They'll all come this week. Todos virão essa semana. Right now, Mas agora, he wants you. ele quer você. He wants you. Ele quer você. Do you understand? Você está entendendo? Ronald Cohen, Ronald Cohen, he had an international ministry. ele teve um ministério internacional. He's a friend of mine. É um amigo meu. They advertised him as the glass eye miracle. Ele tinha as pessoas faziam propaganda dele como o do milagre do olho de vidro. When he was younger, he put one of his eyes out. Quando ele era jovem, ele tirou um dos olhos. So they replaced it with a glass eye. Então foi substituído por um olho de vidro. So you had this eye was good, Então esse olho estava bom,
This one was plastic, e esse outro era de plástico, glass. de vidro. And so one time he was in a meeting. Então, uma vez ele estava num culto, I'm not sure, eu não tenho certeza, but I think T.L. Osborne's mother prayed for him. mas eu acho que foi a mãe do T.L. Osborne que orou por ele. One time she prayed for me. Uma vez ela orou por mim. A big light exploded and I fell down on the floor. Uma luz explodiu e eu caí no chão. I'd just been saved about 6 months. Eu fazia 6 meses que eu Man, I tinha sido landed, I was salvo. out on the floor, E eu boy, fiquei no chão por um tempo, getting my calling. recebendo o meu chamado. So I believe it was T.L. Osborne's mother that prayed for Então eu acho que Ronald Cohen. foi a mãe do T.L. Osborne que orou por esse meu amigo. She was exhorting and Ela estava saying exortando, God can do anything. dizendo Deus pode fazer qualquer coisa. He can do anything. So Ele pode fazer if you need a tudo. miracle, Então se você precisa de um milagre, so she laid hands on him and prayed. então ela impôs as mãos sobre ele e Said, "What's orou. wrong with you?" Falou, o que está errado com So I got a você? glass Ele eye. disse, eu tenho um olho de vidro. So she just prayed. Então ela No, só... I'm sorry. Não foi Said I'm assim. blind in one eye. Ele disse, eu sou cego de um olho. So she prayed for him. They went back and sat down. Então ela orou por ele, ele foi e sentou depois. People were testifying. As pessoas estavam testemunhando. I guess he was really bashful. Eu acho que ele ficou com vergonha. Finally, he couldn't contain it. Mas aí finalmente ele não conseguiu se And he told conter. somebody, I can see out of my eye E now. falou para alguém, eu consigo ver com esse olho agora. And somebody says, E alguém disse, he had a glass eye. ele tem um olho de vidro. And now he can see out E of it. agora ele consegue ver com o olho de vidro. But when he reached up to feel of it, Mas quando ele foi sentir, it was still glass. ainda era um olho de vidro. He didn't give him a new eyeball. Não foi, Deus não deu um novo globo So he ocular. goes, he reaches in and he pulls it out. Então ele foi lá e tirou And he aquilo closed his one eye. e fechou o outro And he olho. could see with E no ainda eye. conseguia ver sem olho. He went all over the world preaching and demonstrating the E ele miracle. foi por todo o mundo pregando e mostrando o milagre. Has anybody here saw him? Alguém já ouviu falar dele? Ouviu ele? You're too young. Vocês são muito jovens. When he came to my church, Quando ele veio na minha igreja, I really wanted to test him, eu queria muito testá-lo. you know. So this is what he would do. Então é isso que ele fazia. He'd have somebody come up Ele chamava alguém so they could watch. para poder observar. He'd reach in there and go, Ele ia lá, tirava. then he'd have them E aí ele fazia com que aquela put pessoa a cloth here, colocasse um pano tape it all com in, fita, tudo. stuffings in the cracks, Colocar tudo nos cantinhos to just make sure he couldn't see out of para that ter eye. certeza de que ele não ia His ver com good aquele one. olho, com o olho que ele enxergava. So they'd get that all stuffed in there. Então aí fechava bem. And he says, "Can you testify I can't see out of this E eye?" ele falava, você está vendo que eu não Oh consigo yes, ver com and you esse got a olho. pack on it about like that. Sim, Oh tinha um yes, negócio desse okay. tamanho já. And he goes, E aí ele fazia assim. and he says, "Okay, look in my eye." Falava, agora olha para o meu olho. I got real close. Aí fui bem perto. I got right up. Little did I realize when I was going, Mas aí eu não sabia que na hora que eu estava fazendo isso, he was looking back at me. ele estava olhando para mim. He says, Ele I disse, can see you. I says, eu estou "No." vendo você. Não. Yeah? Sim. No. Não. He said, "Give me your driver's Me license." dá a sua carteira de motorista. He starts E reading começou a the ler driver's a license carteira de motorista. with no eye. Sem olho. He said, "You think this is rigged? Anybody give me their driver's license?" Me dá, qualquer um me dá a sua carteira de He'd read it. motorista. It's E okay. lia, Just write something now out of your escreve mind. qualquer coisa que você quiser aí em algum He'd read lugar. it. E lia, Nobody else would know. e ninguém sabia. So it was called a plastic eye miracle. Então é chamado do milagre do olho de plástico. You know what would really be a miracle? Sabe o que seria mesmo um milagre? Because I have a spirit finger inside of my finger. Eu tenho um dedo espiritual dentro do meu I got dedo. a spirit hand. Tenho uma mão espiritual It cannot operate in this physical world que não pode operar nesse mundo físico without the hand. sem a mão. Cut it off. Se eu cortar, I can't grab anything eu não anymore. posso pegar uma Not coisa a in this mais. world. Não nesse mundo. Now in heaven I'd have no trouble. Mas no céu não ia ter nenhum problema.
He did not cut my spirit hand off. Ele não cortou minha mão espiritual. But what Ronald Coyne had was a miracle in reverse. Mas o que esse irmão teve era um milagre ao contrário. That physical eye Aquele olho físico would let his spirit eye deixava o olho see into this world. espiritual ver nesse mundo. Did God reverse the miracle? Deus fez um milagre ao The miracle in contrário. his spiritual eye. Um milagre no olho So while he espiritual. was operating in his Então, brain, enquanto ele estava operando no he could see cérebro into dele, this ele world. conseguia ver nesse mundo. wouldn't it be something Não ia ser engraçado if a guy had his legs cut off se um homem perdesse as and pernas God did that kind of e miracle? Deus fizesse esse milagre? You'd be about floating about this high. Ele está assim no Anybody alto want to get andando. saved? Alguém quer se salvar? Trouble is, you could stick your finger in his eye, Você pode enfiar o dedo no olho and it would dele go in there, e vai entrar, but he could still see. mas ele ainda consegue ver. I'd say, "Come over here with those Eu legs." falava, vem aqui com essas pernas. You have a spirit man. Você tem um homem You espiritual. have a spiritual brain. Você tem um cérebro espiritual. He's the one you need to learn how to operate out É of. nele que você precisa aprender a operar. You have a voice. Você tem uma The voz. Holy Spirit O communicates Espírito Santo se with comunica your mind. com a sua mente. You have a spiritual Você ear. tem um ouvido He espiritual. doesn't speak to different Ele não places. fala com vários lugares He speaks diferentes. to that ear. Ele fala naquele ouvido. And when you train E yourself, quando você se treina, you'll get to where you know the difference. você vai chegar no lugar onde você between him conhece a talking diferença entre ele and falando you thinking something. e você pensando alguma coisa. How? Como? Ori, hapazori, amado, kosoro, mamari, bashe. But my tongue's dried out. Mas a minha língua está seca. Quiet. Keep praying. Fica quieto, continua Ori, orando. hapazori, hapazori, water. Água. Ori, hapazori. I think I'm close. Say it. Ori. Hora após hora. Pretty close. Tá perto até. Hallelujah. So listen to me. Então ouça. Do you really want to do something for God? Você quer mesmo fazer algo para Deus? He's laid a path out for you. Ele preparou um caminho para você. I would to God that a lot of my life wasn't discovering the path. Eu queria que não muito da minha vida fosse descobrir o caminho. I wish that I'd come into the kingdom knowing it. Eu queria que eu entrar no reino já sabendo o caminho. God's after you. Deus está atrás de você. What's foremost on his mind O que está em primeiro lugar na mente is to dele get you acquainted with the Holy é Spirit. fazer com que você conheça o Espírito Santo, Because he is porque ele é the presence a presença of God de Deus with you. com você. Oh, Brother Hoberson. Irmão Robertson, What? o quê? I can't speak with tongues. Eu não oro em línguas. Come up here. Vem aqui na frente. The Holy Ghost will fall on you. E o Espírito Santo vai cair sobre você. And you'll go home speaking with E tongues. você vai para casa falando em línguas. Come. Venha. I know you're here Eu sei que você está aqui, because he steered me into this call. porque ele me chamou, me levou a fazer esse Come. chamado. Então venha. Come. You had a bad experience Você teve uma experiência ruim when you attempted to receive the Holy quando Spirit você tentou receber o Espírito Santo. and a bad experience with the people Uma experiência ruim com as pessoas who was trying to minister it. que estavam tentando ministrar. He's been wanting to talk to you Ele quer falar com você and he was looking for a mouth to do it e with. estava procurando por uma boca através da qual falar. And he knows I can hear him. E ele sabe que eu consigo ouvi-lo. So you're here. Então você está aqui. Come. Venha. Don't let this stop you. Não Come. deixe isso te parar. Venha. Come. This is Venha. your chance. Essa é a sua chance. There must be a teaching in Brazil Talvez tenha um ensino no Brasil that affects people. que afeta as pessoas. I've never heard this so much as when I come here. Eu nunca ouvi tanto isso quando In fact, I eu don't venho even aqui. think of it. Eu nem penso nisso. This is not even in my mind in most Isso nem places. passa na minha cabeça na maioria dos lugares.
But there must be teachings that makes it easy to blaspheme the Holy Spirit. Mas tem que ter alguns ensinos que façam que seja fácil blasfemar o Espírito Santo. And whatever this is and what root of doctrine it Que has, quer que isso seja, ou a raiz de doutrina que isso tenha, people go on to believe they committed the unpardonable as pessoas ficam achando que cometeram o imperdoável, sin. o pecado imperdoável. Most of you are not even capable of doing that. Muitos de vocês não são nem capazes de cometer isso. To do that, you've got to know something. Para fazer isso, você precisa conhecer alguma coisa. But He sent me to tell you, Ele me enviou para te dizer you didn't blaspheme the Holy que Ghost. você não blasfemou o Espírito Santo. You think God whips a kid for spilling his milk? Você acha que Deus chicoteia uma criança por derrubar o leite? No. Não. You didn't blaspheme the Holy Você Spirit. não blasfemou o Espírito Santo. You didn't commit the unpardonable either. E você não cometeu o pecado imperdoável também. Hear me? Tá ouvindo? He wants to fill you too. Ele também quer te encher. You don't have to keep sitting and wondering Você não precisa ficar aí se perguntando, sentado, whether you doomed yourself or not. se você se amaldiçoou para sempre ou não. You didn't. Você não fez isso. Hear me? Tá ouvindo? You did not. Você não fez isso. If you don't speak with tongues, Se você não orar em línguas, you better get up here se você não ora em línguas, vem so He aqui, can become your teacher. para ele poder se tornar o seu mestre. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. I'm going to pray for you first, then let you go on to that Vou line. orar por você primeiro e depois eu deixo você ir para a Have you linha, ever spoke with tongues? para você orar em línguas. That God is so good, isn't He? Deus é tão bom, né? He's always about people. Ele sempre está preocupado com as pessoas. You're why He came. Foi por você que ele veio. You're why He created the world. Foi por você que ele criou o mundo, It's your home. a sua casa. He didn't do it for anybody Ele não else. fez isso por nenhuma outra Not the pessoa. angels. Não, por nenhuma outra coisa, nem para os It was anjos. you. Para você. He's going to give you another one. Ele vai te dar outro. A new heaven and a new earth. Outro mundo, um novo céu e uma nova terra. What do you think? You're a number in a crowd? Você acha que você é só mais uma pessoa na multidão? You're not. Você não é. Every one of your whole world to you is a whole world to Him. Todo o seu mundo é um mundo inteiro He's para got ele. eternity in each one of your lives. Ele tem a eternidade na vida de cada um de vocês. It's about you. É você que importa. Let me sum it up. Deixa eu resumir. He loves you. Ele te ama. I got problems. Mas eu tenho problemas. He died for that. Ele morreu por isso. So let Him love you. Então deixa ele te amar. You're going to let His death be in vain? Você vai deixar a morte dele ser em vão? Let Him love you. Deixa ele te amar. Come on. Bem, se você aí em casa tem ainda algum problema que dificulta você de se entregar ao Espírito Santo e de orar em línguas, este é o momento exato para que este problema saia da sua vida. O pastor Dave vai fazer uma oração agora mesmo, para você orar em línguas. Vamos lá. Same with you. Get ready to receive. Fiquem prontos para Here he receber. comes. Aqui vem He's already ele. coming. Ele já está vindo. Aleluia. Receive. Receba. Receive the Holy Spirit. Receba o Espírito Be Santo. baptized. Seja batizado in the Holy no Spirit. Espírito Santo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Give them their Dê a supernatural eles a language. língua sobrenatural deles. Oh, look at that. They said, that's him. That's him. Don't be afraid to be bold. Não tenha medo de ser corajoso. Come on, speak it out. Fale. You are receiving His power. Vocês estão recebendo o poder dele. His power. O poder dele To walk in the power of para God. andar no poder de Deus. The same power the apostles received O mesmo poder que os apóstolos receberam in the days of the Bible. nos dias da Bíblia, In the book of Acts. no livro de It's Atos. the same Holy É o Spirit. mesmo Espírito The Santo. same power O is mesmo available. poder está disponível. Nescodase. Que the same path. O mesmo caminho. Jesus Christo. Holy Kodese. Então é muito importante para você, telespectador, entender que existem dois passos. O primeiro é aceitar Jesus, nascer de novo. E a seguir, logo a seguir,
é ser cheio com o Espírito Santo e orar em línguas. E o resto, tudo mais, vai ser decorrência. E agora que nós chegamos ao final desse programa, eu vou deixar aqui o nosso endereço para você entrar em contato conosco ou adquirir esses estudos lá no site para você. Acesse o site andandonoespirito.org.br e até o próximo programa e Jesus abençoe você.